pessoal da segunda série Paciência. Vamos agora tratar da transmissão de calor, que é a unidade de número 4, e dos gases ideais, que é a unidade de número 5. Vamos lá? Estimo que na unidade de número 4, com o tema de transmissão de calor, você passa um tempo de estudos aproximado de 3 horas. A leitura, a teoria, a anotação que for necessário, aproximadamente 45 minutos. E um tempo médio de 2 horas e 15 para que você faça a resolução dos exercícios, tá bom? Novamente, na unidade 5, também estima um tempo aproximado de 3 horas, sendo também um tempo médio de 45 minutos para a resolução das teorias, né? Acompanhamento de aula e anotações, e 2 horas e 15, em média, para você realizar os seus exercícios, tá bom? Portanto, eu coloco aqui novamente os exercícios que você deverá fazer no seu caderno, que são todos os exercícios, né, com as suas anotações, para você tirar dúvidas posteriormente, e os exercícios que deverão constar na folha avulsa que você irá me entregar. Repare ainda que você fará da página 345, os exercícios 1 e 2 do Mais Enem. E na página 354, os exercícios de números 12, 13 e 15, sempre com justificativas, respostas e cálculos lá nas suas justificativas, tá bom? Falemos agora, no tema de transmissão de calor, iniciando da condução térmica. Você já deve ter reparado que se você está cozinhando, por exemplo, e você colocar, deixar dentro da panela que está ali no fogo uma determinada colher de metal, e após algum tempo você ir pegar nessa colher, o que você percebe? Que a ponta dela superior vai estar quente. E por que isso? Porque o fundo, a ponta inferior, está dentro da panela. A panela estará no fogo. Então, aquele fogo, ele confere um aumento de energia àquelas moléculas que estão próximas do fogo. Então, esse aumento de energia ele vai fazer com que as moléculas mais próximas ao fogo fiquem muito agitadas. Então, essa agitação toda ela vai perturbando as moléculas que estão próximas e umas às outras até chegar lá na ponta. Então, após um determinado tempo, você vai perceber que toda a colher ela estará muito quente. Então, esse modo de condução de energia ou de transmissão de calor, nós chamamos de condução térmica. Ele vai acontecer nos corpos sólidos e é justamente por isso. Imagine você aquela pilha de dominós, Todo mundo já viu. Faz a gente lembrar, como que isso se processa. Então, você tem uma pilha, digamos, uma pilha enorme de aproximadamente 1 metro, vamos supor. Quando você toca na primeira pecinha de dominó aqui, ele começa a cair, uma vem batendo na outra e vai derrubar até a última. Então, o raciocínio que você pode utilizar aqui é o mesmo. Aqui nós estamos falando de moléculas, de átomos que vão se agitar em uma ponta. Aqueles agitam quem está próximo, aquele agita quem está próximo e quem está próximo até chegar na ponta lá do outro lado, tá? Então, veja, aqui estamos falando de condução térmica, que acontece nos sólidos. Após isso, nós vamos falar de convecção. Repare que esse convecção térmica, ele também é um modo de transmissão de calor e ele está relacionado a quem? Ele estará relacionado a um processo onde vai acontecer a movimentação de uma massa fluida. Essa massa ela vai ser um líquido ou um gás. Veja que no caso anterior, quando falamos na condução, o que eu disse a você? Ele vai acontecer nos sólidos. Aqui, convecção, ele vai acontecer no líquido ou no gás. Já reparou que os aparelhos de ar-condicionado, eles sempre ficam na parte superior de um cômodo? Por que isso? Porque o ar quente, ele sobe, ele sendo mais leve, ele sobe, o ar-condicionado o retira e devolve o ar frio. Então, você vai ter um movimento de massas de ar ali naquele interior daquele cômodo.
tá? A mesma coisa acontece numa panela, quando você está aquecendo uma água ou um líquido qualquer. Você vai aquecer o líquido aqui na parte de baixo e ele vai também, por meio de perturbação das moléculas, né? Ele vai perturbando e aquecendo também o líquido que está lá em cima. Por quê? Porque você vai ter uma movimentação. Além dessa perturbação, você vai ter que essa massa líquida ou essa massa gasosa, ela vai ter um movimento cíclico ou muito próximo do movimento cíclico, tá bom? E por fim, falemos sobre a irradiação. Quando você fala sobre irradiação, nós estamos falando de ondas eletromagnéticas, por exemplo, o Sol, né? Por que nós conseguimos ser aquecidos pela luz solar, pelo calor que irradia do Sol? Porque existe esse movimento de irradiação. Repare que, para que aconteça a irradiação, ela não precisa ter um meio material. Por quê? Porque a movimentação, né, dessas ondas vai dar por meio de radiação infravermelha, que tem a capacidade de ultrapassar ou de atravessar, de viajar no vácuo. Então, quando nós sentimos aquele calorzinho gostoso do sol, é justamente porque esses raios solares infravermelhos, eles ultrapassaram o vácuo, né, inclusive, e chegaram até nós, tá bom? E agora nós vamos falar aqui sobre o fluxo de calor. Repare que se você tiver, né, duas regiões, e sobre isso nós já falamos, tá? E entre essas regiões você tiver um determinado isolante térmico, por exemplo, né? Sobre o isolante térmico não falamos, tá? Apenas falamos o quê? Falamos que o calor ele vai ser direcionado de que forma? Ele vai ser direcionado a partir do ponto de maior calor para o ponto de menor calor, ou melhor, da região de maior calor para a região de menor calor. É dessa forma que vai se movimentar o fluxo de calor, tá? Então, aqui, quando falamos desse fluxo, é exatamente disso que estamos falando. Relaciona aqui nessa letra Φ, tá bom? Que vai nos falar do fluxo, e esse fluxo ele vai ser medido em watt, porque ele nada mais é do que uma potência, né, relacionada a uma energia, tá bom? Repare que para você encontrar essa questão do fluxo de calor, nós vamos falar da lei de Fourier. O que diz essa lei de Fourier? Que nós vamos ter que saber qual é o coeficiente da condutividade daquele material isolante. Tá? Então, nós temos aqui representado pela letra K. Qual é a área? Porque enquanto maior ou menor a área, menor, né, ou maior vai ser o fluxo de calor por meio daquela região. Estaremos relacionando também o tempo que ele demora para ser atravessado e, claro, ao comprimento, tá bom? Então, nós temos aqui a lei de Fourier para o fluxo de calor, ok? E agora, aqui está para você o gabarito, de modo que você possa acompanhar as suas respostas, verificar o que está correto, o que não está, o que você compreendeu, o que não compreendeu e me chamar para que eu possa lhe auxiliar, tá bom? E aqui o gabarito da unidade 5 com os gases ideais, tá bom? IP 2020, um colégio com muito mais emoção. Tchau, tchau!